Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Papai do Céu nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o seu santo nome. Nós temos o imenso prazer de estar mais uma vez nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador e também responsável por esse trabalho. Hoje nós vamos estar trabalhando um texto que está em Malaquias, Quando Deus ele chama a atenção do povo a respeito dos seus compromissos ministeriais. Então nós temos aí o prazer de estar convidando você a esse trabalho. Nós vamos falar também um pouquinho a respeito do período interbíblico, amém? Eu quero estar juntamente contigo nesta manhã, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Esses cultos presenciais, eles são sempre às 19 horas. Então, 7 horas da noite, nós começamos e esses cultos eles vão até às 21 horas. Então, você é o nosso convidado especial. Sempre que tiver a oportunidade aí de nos agraciar com a sua presença, nós seremos atenciosos com vocês e crendo, que Deus ele fará realmente muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. E o sobrenatural de Deus sempre acontece quando nós estamos louvando, engrandecendo e magnificando o seu poderoso nome. Amém? Então você é o meu convidado especial nesses cultos e também todos os dias de manhã nós temos aí essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, onde Deus tem falado conosco maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar junto contigo nessa manhã, quero estar clamando a Deus pela sua presença, a paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. É sempre um prazer tê-la conosco nas manhãs, que o Senhor tem aí nos abençoado, que o Senhor tem feito aí com que as nossas primícias, elas sejam entregues a Ele em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido e a tua boa mão tem feito toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Esteja nos cobrindo, ó Pai, com tuas mãos potentes. Esteja nos lavando, remindo, ó Pai, restaurando. Que nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Esteja, Senhor, ó Deus de Israel, falando conosco, ministrando, ó Pai, os nossos corações, fazendo com que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Não deixe, Senhor Deus, com que nós venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos, ó Pai, sempre aos teus pés, ó Pai. Estejamos sempre, ó Pai, na sala do trono, no santo lugar, que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, juntamente contigo, ó Pai. Não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos fazer nada que não tenha agradado ao Senhor. Então, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, para os teus filhos, olha para as tuas filhas, ó Pai, e ministra com as tuas mãos potentes, ó Pai. Esteja nos ajudando, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, onde colocarmos a planta dos nossos pés, a tua boa mão, Senhor Deus, o teu braço forte, Pai, há de estar conosco. Faça, Senhor Deus, com que todas as coisas, ó Pai, que temos planejados, os nossos projetos, ó Pai, venham dar certo de acordo, Senhor Deus, com o teu querer, com o teu efetuar. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos encarecidamente, ó Pai,
aleluia, do nosso relacionamento, ó Pai. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar, Senhor Deus, verdadeiramente segundo, Senhor Deus, o teu querer, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue, Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai. E que possamos, ó Pai, nos alertar, Senhor Deus, para a Tua palavra, que diz, Senhor Deus, ali em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Assim, Pai, nós venhamos estar experimentando, Senhor, todos os dias, Senhor, essa manifestação do Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre as nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida de nós, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, que sejamos, ó Pai, uma bênção nas Tuas mãos, que a gloriosa mão do Senhor, ó Pai, possa, Senhor Deus, estar sendo estendida sobre as famílias, ó Pai, sobre os casais, sobre, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, os matrimônios, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma a criança, Senhor Deus, protege e guarda. Toma, Senhor Deus, o adolescente, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai. Toma, Senhor Deus, o adulto, ó Pai. Esteja visitando, Senhor Deus, os jovens, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, o ancião, a anciã, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, abraçando, ó Pai. Deus de Israel, trazendo um carinho, Senhor Deus, um cuidado especial, ó Pai. Fortalecendo, Senhor Deus, as suas pernas, ó Pai, fortalecendo o seu ir, seu vir, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, de um modo especial. Sim, Senhor Deus, nós pedimos encarecidamente. Toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai. Deus de Israel, o nosso ministério é nas Tuas mãos, ó Pai. Efraim de Deus, ó Pai, nas Tuas mãos. Ministra, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Pai, do pastor Márcio, ó Pai, da missionária Nubia Guzmão. Toma também, Senhor Deus, pastor Valmir, ó Pai, nas Tuas mãos, missionária Cíntia. Cuida também, Senhor Deus, pastor José, missionária Cláudia. Toma, Senhor Deus, pastor Carlos, ó Pai, missionária Diva. Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a missionária Lucinéia. Toma a diaconisa Darcília, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o diácono William, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, todo, aleluia, o ministério, ó Pai, toma toda a liderança, Senhor Deus, da Tua igreja. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toda a membresia, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, dos líderes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, entrando, Senhor Deus, com as Tuas providências, ó Pai, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, fazendo resplandecer da Tua glória. Toma também, Senhor Deus, os ministros, ó Pai, nosso amigo, Pai, levita, aleluia, José Vidal, levita, Senhor Deus, Marcos Miranda, Senhor Deus, levita Ali, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, somos pastores, ó Pai, do nosso grupo, ó Pai, a qual, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, se envolvido, Senhor Deus, com trabalhos em relação, Senhor Deus, à comunidade, em relação, Senhor Deus, às regiões adjacentes aqui em Cascadura, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Toma também, Senhor Deus, os nossos amados amigos, irmãos, ó Pai, que tem estado conosco, ó Pai, tanto, Senhor Deus, como Karen Ribarra, Senhor Deus, também, Senhor Deus, como Marina Salles Andrade, Senhor Deus, diaconisa da Síria. Toma também, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que têm entrado, ó Pai, no anonimato aí, Senhor Deus, visto, Senhor Deus, as lives, ó Pai, comentado. Que o Teu grande amor, ó Pai, esteja indo, Senhor Deus, de encontro, ó Pai, a cada amado irmão, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Que Deus esteja cobrindo tanto os meus amados irmãos, conforme as vossas famílias. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido assim, longânimo, né? Nosso Deus tem sido assim, realmente uma bênção nas nossas vidas, e nós precisamos, né,
colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida no altar do Senhor e falando com o Senhor a respeito de toda a nossa necessidade, a respeito de tudo que vamos fazer nesse glorioso dia que Ele tem nos dado, que Ele tem nos concedido, que Ele tem nos presenteado, que seja uma bênção, né? A nossa estada aqui nessa programação e também durante todo o dia, que o Senhor esteja nos cercando, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja aí nos ajudando, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais, aleluia, do que nós temos colocado diante dele, que os nossos corações estejam aí verdadeiramente buscando, né, a sua presença, que o Senhor esteja fazendo com que nós sejamos uma bênção em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, eu quero trazer um texto que está aí, o computador agora deu ruim, né? Só Deus mesmo para nos ajudar. Oh, Deus do céu. Então, vamos trazer um texto que está em Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu pego nesse celular aqui os textos que eu preciso, né? O texto que a gente vai estudar está aí em Malaquias, capítulo 1. Então, vamos buscar esse texto em Malaquias, capítulo 1. Eu quero estar juntamente com os meus amados irmãos, buscando, né, esse texto aí, para nós estarmos entrando propriamente dito naquilo que o pastor Carlos ele quer trazer aí para com a igreja, amém? Então eu quero estar buscando a Deus juntamente contigo nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos abrir em Malaquias. Malaquias está um pouquinho antes de Mateus. Então vamos estar abrindo em Malaquias. Eu quero tratar de um texto, nós já falamos sobre isso, mas esta noite, pela madrugada, o Senhor falou muito ao meu coração quando estava alguém em algumas reuniões e nessa reunião as pessoas se juntavam numa localidade onde tinha um círculo e esse círculo tinha várias fatias, como a gente fatia bolo, né? Mas esse círculo era como se fosse fatias de concreto e as pessoas que se reuniam nessa praça, elas poderiam pisar ali naquelas fatias e aquelas fatias, elas como se fosse a tampa de um bueiro e ali aquelas fatias, se as pessoas pisassem ali, elas caíam ali dentro. Então eu fiquei ali como que não deixando com que as pessoas caíssem naquele buraco. Então tinha muitas pessoas reunidas para oração, mas ali estava um perigo, né, iminente de cair naquele buraco. Então eu estava ali para alertar as pessoas não cair naquele buraco. E o Senhor estava falando a respeito de dízimos, o Senhor estava falando a respeito de ofertas, e o Senhor estava falando comigo que é como se fossem irmãs gêmeas, né? E essas irmãs gêmeas, elas estão, irmãs gêmeas que digo, o dízimo e a oferta, são irmãs gêmeas. E elas estavam prestes a morrer, porque as pessoas não prestam mais atenção a respeito de dízimos, a respeito de ofertas. A oferta é uma instituição feita por Deus. Não é bem essa palavra, né? Mas a gente sabe que a oferta e o dízimo, ele foi instituído por Deus. É isso que eu quero dizer. Então, nós precisamos entender e prestar atenção nessas coisas. Sempre eu vejo o nosso pastor Márcio falar que o dízimo foi instituído por Deus e a oferta também, mas o dízimo é como se fosse uma obrigação, é os 10% de tudo que nós recebemos, mas a oferta
quando nós falamos de ofertas voluntárias, essas ofertas, elas movem a mão de Deus a nosso respeito. E quando nós ofertamos, Deus, ele entra com a providência, ele entra com a bênção tal que nós temos aí muito de Deus. Então, eu, além de dar o meu dízimo do bruto, eu não dou o dízimo do líquido, eu não dou o dízimo daquilo que me sobra, eu dou o dízimo do bruto, de tudo aquilo que eu recebo, eu dou o dízimo do bruto, e além desse dízimo eu tenho dado uma oferta especial. Então a gente precisa estar colocando diante de Deus essas coisas em evidência. Não basta, amados irmãos, a gente tirar ali a oferta e o dízimo e falar, não, olha, eu vou fazer assim, assado. A gente precisa entender. Eu lembro que o dono da Colgate, ele dava, em vez de 10% do dízimo, ele dava 50% de tudo que ele recebia. 50% era dele e 50% era de Deus. E a gente viu tanto que essas pessoas, elas são abençoadas, porque têm feito tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós entramos dentro de uma igreja, tem muitas pessoas que falam que é contra o dízimo, mas quando você entra dentro de uma igreja, imagina você, as portas da igreja são abertas, aí você entra dentro daquela igreja e você abre a porta, mas logo ao abrir a porta da igreja, você precisa acender as luzes. No acender as luzes da igreja, você já está gastando. Talvez você está ali, te dá uma sede, você vai até um bebedouro para beber a água. Ali você já está gastando. Maria Elizabeth, seja bem-vinda, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Então você já está gastando ali ao beber água daquele bebedouro, porque a água não é de graça. E também a luz que move e gela aquele bebedouro, ela também precisa ser paga. Se você usa o banheiro, tem uma pessoa que é destinada para lavar aquele banheiro. E ela lava com detergente, ela lava com desinfetante. Então, já está gastando. Então, a gente precisa entender que os dízimos e as ofertas que entram na igreja são para manter a igreja, né? E quando nós lemos a palavra do Senhor, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na casa do Senhor. Então a gente precisa entender isso, que a igreja, ela não move sem ofertas, sem dízimo. A igreja precisa de ofertas, a igreja precisa de dízimos, e a gente precisa, vamos supor, meu computador está um caco, né? A gente ligou ele aqui, ele parou de funcionar, a bateria não está carregando mais, ele já está ultrapassado. E eu comprei outro computador, não com o dinheiro da igreja, mas com o meu próprio dinheiro. Eu comprei outro computador e ele ficou de chegar quinta-feira passada agora e já está atrasado. Disseram que vai chegar esse computador no dia 28, né? Já vai. Ontem fez 7 dias, hoje fez 8 dias, está para chegar esse notebook. Mas do meu próprio dinheiro que eu comprei esse computador para usar dentro da igreja. Então, os meios de comunicação que eu tenho aqui dentro da igreja, várias coisas que eu tenho dentro da igreja, eu comprei com o meu próprio dinheiro, que não dá para comprar com o dinheiro da igreja. Então a gente precisa entender que a casa do Senhor, ela precisa ser abastecida de dízimos, de ofertas. Nós precisamos ofertar para a casa do Senhor. Então Malaquias, ele fala a respeito da ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Então, Malaquias capítulo 1, ele começa assim, abra aí para vocês acompanharem comigo. Ele diz assim, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes?
Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. No versículo 5 do capítulo 1 de Malaquias diz assim: e os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido, desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Nós precisamos, entender isso. Continuando, diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7 do capítulo 1 de Malaquias: ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível? Porque quando trazeis um animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura. O seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis. A oferta ser-me-á aceito, isto de vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Nós precisamos entender o que nós temos oferecido para o Senhor, o que nós temos entregue diante do Senhor, porque o Senhor, Ele tem olhado para nós e
Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos fazendo algo que a gente pensa que está só, seja nas suas necessidades fisiológicas, seja no barbear, seja no cotonete no ouvido, seja um cisco que caiu no olho, seja uma coceirinha na palma da mão, seja uma verruga que nasceu em você em algum lugar, seja uma unha quebrada, nada foge do perceber de Deus e do seu Santo Espírito. Deus, ele está atento a coisas mínimas, detalhezinhos da nossa vida, ele está atento. Ele diz que tem todos os cabelos de nossa cabeça, todos os fios de cabelos da nossa cabeça contados. Já imaginou tal coisa? O quanto Deus, ele olha para mim, quanto Deus, ele olha para você? E muitas vezes nós estamos tentando enganar Deus com os nossos corações. Nós precisamos estar diante do Senhor e falando: Senhor, está aqui, tudo que eu tenho é teu. O que faz prosperar, amados irmãos, é a liberalidade. O que faz com que nós venhamos prosperar é que mesmo que não temos, nós doamos. O Senhor, quando encontra uma viúva, e aquela viúva ela lança a sua oferta num gasofilácio, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: esta viúva, ela deu mais de que todas as pessoas. As outras pessoas deu o que sobrava, ela deu tudo quanto tinha. Não estou aqui tentando tirar nada de você, é você e Deus. É você e Deus. É eu e Deus. Eu sei o quanto eu tenho ofertado ao Senhor, o quanto eu tenho colocado diante do meu Deus. E Ele me conhece. Os nossos corações são corações que precisamos ter diante de Deus, corações puros. Nós precisamos ser transparentes com Deus. E Deus não compactua com coisa errada. Ah, não, deixa eu negociar com Deus. Não tem negociação. A realidade é o que está escrito. Deus falou, você obedece. Do contrário, você coloca tudo que entra de dinheiro nas suas mãos, tudo que entra para você, e você não coloca diante de Deus aquilo que é devido, você coloca o seu dinheiro no saquetel furado. Ele desaparece. Você não sabe para onde vai. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, ser uma bênção, né? Aqui Marcelo Souza diz assim: paz do Senhor, peço oração pela minha vida financeira e espiritual. Deus abençoe. Amém, Marcelo. Deus te abençoe também. Nós vamos orar. No finalzinho nós estaremos orando. Então, nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, colocar diante do Senhor. É tudo isso que o Senhor está falando conosco. Eu quero ler agora o capítulo 3, que diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que prosperará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, o templo do Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á
afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afirmará, aleluia, melhor dizendo, os afinará como o ouro e como a prata. Então o Senhor, aleluia, trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pertencem o dinheiro, aleluia, à viúva, ou melhor dizendo, e pervertem o dinheiro, aleluia, da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Roubará um homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Diz o Senhor, nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Malditos sois amaldiçoados, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos, também os que comem, ou melhor dizendo, cometem impiedade. Se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e não há memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho, que o ouve.
então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vê o quanto Deus ele fala aos seus filhos, o quanto Deus ele fala às suas filhas, o quanto Deus ele quer de mim, o quanto Deus ele quer de você. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos falar com o nosso Deus e pedir perdão a Ele. Falar, Senhor, eu não tenho observado o que o Senhor tem feito. Eu não tenho observado aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso, Senhor, estar atento a tudo que o Senhor tem para mim. É uma necessidade minha. E a gente vê que depois de Malaquias, e depois de o Senhor ver o seu povo tão distante dele, ele fica 400 anos sem falar com o seu povo. É um período interbíblico. E esse período interbíblico, o homem não ouve mais, a voz de Deus. Então, o período interbíblico ou período intertestamentário é um momento histórico em que compreende o espaço de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento na narrativa bíblica. Passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo. Aproximadamente 433 anos a gente vê esse período interbíblico. O período interbíblico é uma folha branca que tem entre Malaquias e Mateus. Ali, aquela folha em branco é os 400 anos que Deus fica sem falar com o homem. Esse período entre os dois testamentos também é chamado por muitos como os anos de silêncio. Isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para com o povo de Israel. Entretanto, muitas coisas significativas ocorreram no período interbíblico durante esse momento histórico. Pode-se dizer que o mundo descrito no Novo Testamento estava em formação. Logo, o conhecimento dos fatos ocorridos durante o período interbíblico é fundamental para um melhor entendimento dos contextos históricos do Novo Testamento. O período interbíblico de Malaquias a Cristo, recuando até o ano de 538 a.C., temos o início do período persa, que durou até aproximadamente 330 a.C. Os persas conquistaram os babilônicos, que por sua vez já haviam conquistado Jerusalém em 568 a.C. Isso acabou resultando no domínio da Pérsia sobre os judeus por aproximadamente 200 anos. Nesse período, os judeus foram liderados, por sumos sacerdotes que tinham permissão para seguirem suas práticas religiosas. Nessa mesma época, por volta de 430 a.C., o profeta Malaquias exerceu o seu ministério, em que em 333 a.C. foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Então, se deu início ao período helenístico, que durou entre 330 e 166 a.C. Alexandre tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega. Em 323 a.C., Alexandre morreu e seu império foi dividido entre seus generais. Dessa divisão surgiram duas dinastias, os Ptolomaica,
que são os Ptolomeus, no Egito, e Seleucida, na Síria e na Macedônia. Por mais de 100 anos, essas dinastias disputavam o controle da Palestina, enquanto os Ptolomeus estavam no controle. As práticas religiosas dos judeus foram respeitadas. Porém, em 198 a.C., os Seleucidas assumiram o poder, que posteriormente resultou num período dramático e heróico da história judaica. Os primeiros anos foram tranquilos, mas em 175 a.C., quando Antíoco IV Epifânio subiu ao poder, as coisas ficaram muito complicadas. Antíoco IV Epifânio tentou impor um tipo de helenização radical, cometendo grandes atrocidades. Ele tinha o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Entre algumas coisas que ele fez, podemos destacar: proibiu elementos fundamentais como costumes judaicos. Tentou destruir todas as cópias da Torá, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Exigiu que o deus grego Zeus fosse cultuado. Sacrificou um porco dentro do templo de Jerusalém. A revolta dos judeus no período interbíblico. Matatias, um camponês idoso, de família sacerdotal, juntamente com seus 5 filhos, Judas, Macabeu, Jonatas, Simão, João, Eleazar, foram a liderança da oposição do governo de Antíoco IV Epifânio. O conflito, conhecido como Revolta dos Macabeus, durou 24 anos. Em 166 a 142 a.C., esse conflito culminou na independência de Judá até 64 a.C., quando Simão, o último dos 5 filhos de Matatias, morreu. A dinastia dos Osmoneus se transformou também num regime helenista, comparado ao imposto pelos Seleucidas entre 103 e 76 a.C. Alexandre Janeu chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Finalmente, em 63 a.C., a dinastia dos Osmoneus chegou ao fim numa intervenção romana na disputa entre Aristóbulo II e Hercano II, filhos de Janeu. A dominação romana se iniciou de forma muito traumática para os judeus. O general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém e acabou massacrando os sacerdotes e profanando o lugar santíssimo após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. A literatura no período intertestamentário, embora esse período interbíblico tenha sido marcado por turbulências e conflitos, muito material literário foi produzido pelos judeus durante esses anos. Destes textos históricos até as obras apocalípticas, certamente os 3 principais obras deste período foram a Septuaginta, os Apócrifos e os manuscritos do Mar Morto. A Septuaginta é uma versão grega do Antigo Testamento, também conhecida pelo algarismo romano LXX. Ela possui esse nome
porque, segundo as tradições judaicas, 72 estudiosos teriam se reunido na ilha de Faros, próxima à cidade de Alexandria, para traduzir o Antigo Testamento para o grego. Isso teria ocorrido num prazo de 72 dias. Então, LXX quer dizer 70, Septuaginta. Entretanto, acredita-se que apenas a Torá, os 5 livros de Moisés, tenha sido traduzido. Nesse período, já os demais livros do Antigo Testamento, juntamente com alguns outros livros não canônicos, foram incluídos na Septuaginta. Em algum momento antes do início da era cristã, a Septuaginta se tornou a Bíblia dos judeus fora da Palestina. Isso se deu principalmente pelo fato de que muitos deles já não falavam mais o hebraico. Posteriormente, a Septuaginta também se tornou a Bíblia mais usada pela igreja primitiva. Embora a Septuaginta tenha sido produzida por volta de 250 anos antes de Cristo, pode-se dizer que as ações de Alexandre o Grande entre 333 e 323 a.C., quando incentivou os judeus a se mudarem para Alexandria, dando-lhe até mesmo alguns privilégios comuns aos cidadãos gregos, prepararam um caminho para que esse projeto fosse realizado. Os livros apócrifos também foram escritos nesse período intertestamentário, com uma exceção de 2 Esdras, que provavelmente data de 90 depois de Cristo. Os chamados apócrifos constituem uma coletânea de livros, juntamente com mais alguns acréscimos dos textos aos livros canônicos. Por um lado, sem dúvida, essa obra possui a importância como fonte de informação para o estudo do período entre os 2 testamentos, mas, por outro lado, os livros apócrifos não apresentam nenhum valor doutrinário, além de conter erros cronológicos e várias ideias conflitantes com os textos canônicos. O que quer dizer isso? Textos inspirados por Deus e textos não inspirados por Deus. Então, esses textos apócrifos não são inspirados por Deus. Os manuscritos do Mar Morto são documentos fragmentados encontrados em 1947 em uma caverna nas colinas da costa sudoeste do Mar Morto. Entre esse material incluía livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos livros pseudo-epígrafos, textos escritos por autores que se faziam passar por personagens importantes da antiguidade, obras apocalípticas e vários outros livros específicos da seita que os produziu. A sociedade, no período intertestamentário, nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, as grandes mudanças que ocorreram resultaram na sociedade judaica descrita nos tempos de Jesus. Um dos movimentos mais significativos dessa época foi a diáspora, ou dispersão. Embora tenha começado no exílio, foi no período interbíblico que a diáspora realmente ganhou força, espalhando o povo judeu até mesmo para as terras mais longínquas. Este período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos e religiosos que foram muito atuantes no primeiro século. Entre esses grupos destacam-se os seduceus, os essênios, os fariseus, e
foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou ainda mais durante o período do exílio da Babilônia. O povo de Israel não tinha mais acesso ao templo, além de ser confrontado por práticas religiosas pagãs que ameaçava a continuação da religião judaica. Diante dessa realidade, os judeus se concentraram em preservar o que possuía, no caso, a Torá, e a convicção de que eram o povo de Deus. Essa forma de culto era fundamentada no estudo da Torá, na piedade pessoal e na oração, como forma de substituir os sacrifícios que não podiam mais ser oferecidos. Logo, o judaísmo podia ser praticado em qualquer lugar, onde fosse possível levar a Torá. Esse conceito foi preservado após o exílio e a reunião em sinagogas, que eram os locais onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, tornou-se bastante popular. A cronologia do período interbíblico, abaixo temos uma linha do tempo com os principais acontecimentos que aconteceram no período interbíblico. De 333 a 323 a.C., domínio de Alexandre o Grande. Em 323 a 193 a.C., foi a época que os Ptolomeus dominaram a Palestina. 320 a.C., Jerusalém é conquistada por Ptolomeu I Sóter. 311 a.C., o início da dinastia Seleucida. Em 226 a.C., Antíoco III conquista a Terra Santa. Em 223 a 187 a.C., Antíoco se torna o governador Seleucida da Síria. Em 198 a.C., Antíoco derrota o Egito e obtém o controle da Terra Santa. Em 198 a 166 a.C., o governo dos Seleucidas sobre a Palestina. Em 175 a 164 a.C., Antíoco IV Epifânio governa a Síria e o judaísmo é proibido. Em 167 a.C., Matatias e seus filhos lideram a rebelião contra Antíoco IV. Em 166 a 160 a.C., Judas Macabeus lidera. Em 165 a.C., a reedificação do templo. Em 160 a 143 a.C., o sumo sacerdote é exercido por Jonatas, filho de Matatias. Em 142 a 134 a.C., Simão, filho de Matatias, se torna sumo sacerdote e começa a dinastia dos Osmoneus. Em 134 a 183 a.C., o Estado independente judeu é expandido com João Hircano. Em 104 a 103 a.C., governo Aristóbulo. Em 103 a 76 a.C., governo Alexandre e Janeu. 76 a 67 a.C., governo de Salomé, Alexandre e Hircano II e o sumo sacerdote. 66 a 63 a.C., conflito entre Aristóbulo e Hircano II. 63 começa o domínio romano, com Pompeu invadindo a Terra Santa. Em 63 a 40 a.C., governo de Hircano II sob controle de Roma. 48 a.C., Júlio César derrota Pompeu. 44 a.C., o assassinato de Júlio César. 40 a 37 a.C., Antígono governa sobre os romanos. 37 a 4 a.C., Herodes se torna governador da Terra Santa.
27 a.C., César Augusto Otaviano governa o Império Romano. 19 a.C., a construção do templo de Herodes é iniciada. 4 a.C., Herodes morre, Arquilau governa em seu lugar. Amém? Então nós tivemos aí uma aula a respeito do período interbíblico, sobre tudo aquilo que aconteceu nesse período que Deus fica sem falar com o homem. E nesse período, meu amado irmão, minha amada irmã, que realmente nós precisamos entender os porquês dos acontecimentos. Nós precisamos entender que quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, quando nós buscamos a Deus, Deus, ele aparece para conosco. O Espírito Santo, ele evidencia a presença de Deus. Mas quando nós fazemos o que é errado, parece que Deus vai sumindo do horizonte, sumindo da nossa presença. A gente vai se distanciando de Deus. Assim, tanto fez o povo judeu a respeito de tudo que Deus tinha para com ele, que Deus se distanciou. E eles perderam a presença de Deus durante 400 anos. É muito ano, meu amado irmão. A gente olha aí, a gente poderia, vamos supor, o mundo, segundo a Bíblia diz que a idade do homem é 84 anos, que passar disso é canseiro e enfado. E a gente olha 400 anos aí, são 5 gerações. 5 gerações passaram sem a presença de Deus. 5 gerações. Nós precisamos entender que a presença de Deus é muito importante para nós. E quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais Ele está junto de nós. Então, não vamos deixar com que a presença de Deus ela vá, mas que estejamos trazendo Deus para perto. Oh, Deus de Israel. Então, em nome de Jesus, que venhamos trazer Deus para perto de nós, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a nossa amada irmã Dacília. Ela está dizendo uma aula muito boa, né? É uma aula, assim, realmente muito boa. Que Deus esteja abençoando aí, que Deus esteja tomando Marcelo nas suas mãos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, trago, Senhor Deus, para conosco. Nós temos a alegria da salvação do Senhor. E precisamos, ó Pai, da Tua presença mais do que imaginamos. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos abraçando. Não deixe com que nós venhamos estar nos ausentando da Tua presença, mas que estejamos cada vez mais perto. Deus, nos atrai a Ti, Pai. Tira todo empecilho, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que tem nos levado, Senhor Deus, a distanciar, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nos desvencilhar, Senhor Deus, de tudo que não procede do Senhor. Faça resplandecer da Tua glória. Nos ajuda, Senhor Deus, para que cresçamos, ó Pai, na Tua graça, cresçamos no Teu conhecimento, para que sejamos uma bênção na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, toma, Senhor Deus, o Teu servo, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, trabalhando na vida espiritual do Teu Filho, ó Pai, na vida financeira. Esteja, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do Teu mover, ó Pai, sobre a vida dele. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, o melhor para com as nossas vidas. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com a Escola Dominical.
um bate-bola, é um tic-tac. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Amém? Deus abençoe a todos.